Fala pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu querido aluno, minha querida aluna. Vamos aqui para mais um vídeo no meu YouTube, no meu canal do YouTube, no nosso quadro Analisando Questões. E hoje nós vamos analisar o estudo de caso da prova de analista judiciário, área judiciária do TRT 24. Tá? Até o presente momento, hoje é dia 11 de março, às 13h32, nós não tivemos anulação da prova. Se você não sabe qual é o principal motivo, vai lá no meu Instagram, @brenolenza agora, para você entender o que aconteceu nessa prova. Mas resumindo, cobraram questões a mais do que tinha numa retificação do edital para a administração pública. Começou com 15 questões, passou para 5 questões e posteriormente, na data da prova, a banca cobrou essas 15 questões, ou seja, houve uma diferença da regra do edital. Aparentemente a banca não observou a própria retificação. Meu desabafo está lá no meu Instagram, se você quiser é só ir lá. Beleza? Vamos então já para a tela, sem perder tempo, vamos à nossa questão discursiva. Lara e Eva trabalham para a Sociedade Empresária Oeste Distante. Vamos marcando aqui, eu recebi esse recorte de uma aluna, tá pessoal? Por isso que tá assim, Oeste Distante. Localizado em Naviraí, Mato Grosso do Sul. Lara foi admitida em 2023 e Eva em 2022. Ambas trabalham atualmente como assistentes administrativos, sendo que Lara, olha só, Lara é trabalhadora readaptada pelo órgão competente da Previdência Social, pois antes de sofrer um acidente do trabalho na Sociedade Oeste Distante, exercia a função de analista administrativo. Então antes ela era analista administrativo. Ambas as empregadas cumprem a mesma jornada, atuam no mesmo setor, têm as mesmas atividades e estão submetidas à mesma chefia. No entanto, Lara recebe R$ 3.700, enquanto Eva ganha R$ 5.300 por mês. Salário que recebia quando era gerente. Eu fiquei numa dúvida aqui agora, mas gerente. Quem que era gerente? Era a Lara ou a Eva? Porque a banca falou primeiro que era analista administrativo, que Lara era analista administrativo. Ela sofreu um acidente do trabalho e passou a ser assistente administrativa. De onde surgiu essa função de gerência aqui? Porque Eva também é assistente administrativa. Enfim, coloca nos comentários aqui o que você acha. Em razão disso, Lara pretende requerer equiparação salarial, pois se sente injustificada por ganhar menos que Eva. Considerando esses fatos e o que prevê, olha só, o que prevê a CLT, ou seja, aqui a banca não pediu jurisprudência, tá? Toma cuidado. Responda às indagações a seguir. Letra A. Apresente os requisitos necessários para uma equiparação salarial, para que uma equiparação salarial tenha sucesso. Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu só colocar aqui em um outro slide. Vamos falar então dos requisitos da equiparação salarial. Antes de mais nada, você precisa ter em mente que a equiparação salarial está prevista lá no artigo 461 da CLT e também na súmula 6 do TST, sendo que boa parte dos itens dessa súmula foi superada pela reforma. Boa parte dos itens foi superada pela reforma. Eu indico alguns aqui para vocês lerem que eu acredito que não foram superados. O 3, o 7, o 8 e o 9. Beleza? Tranquilo, pessoal? Interessante que eu não vou tratar aqui a forma que você deve responder esse estudo de caso para a SGV. Eu vou te dar aqui um mérito, a matéria, e aí depois você analisa se a forma que você escreveu, desenvolveu, está de acordo com o que a banca exige no seu edital. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então vamos lá. O primeiro requisito que nós temos para a equiparação salarial é justamente o fato de os empregados, as empregadas trabalharem para o mesmo empregador. Mesmo empregador. Ou seja, como é que era o nome mesmo aqui? Vamos voltar. Lara e Eva deveriam trabalhar sempre para Oeste Distante. Aparentemente está ok esse requisito. Já já a gente chega lá, tá? Mas então, o primeiro requisito para a equiparação salarial ser de sucesso, como a banca quis, é empregado, paradigma e paragonado, nós já vamos chegar nessa diferença, trabalharem para o mesmo empregador. Eu não vou entrar em detalhe aqui do grupo econômico, da súmula 129 do TST, teoria do empregador único, porque para a questão ela não se aplica, tá? Mas quem teve aula comigo lá na prova MEC do TRT 24, acertou essa questão. Praticamente toda a questão estava na nossa aula de equiparação salarial, tá? Então, vamos lá para o segundo requisito. Primeiro, mesmo empregador. Segundo requisito,
nós temos agora trabalhar no mesmo estabelecimento. Estabelecimento. Pessoal, o que a CLT quer dizer com isso? Lá no caput, né? E seus parágrafos do artigo 461. Mesmo estabelecimento, você tem que lembrar, por exemplo, meu aluno, minha aluna. Pensa aqui numa loja muito grande na sua cidade que tem matriz e filiais. Aqui eu vou falar de uma grande empresa, né, que eu imagino que em cidades há diversas filiais, mas Magazine Luiza, que não é propaganda não, tá? Magazine Luiza. Aqui na minha cidade nós temos uma matriz e diversas filiais do Magazine Luiza. Diversas. Eu, Breno, e o empregado que vai ser o paradigma, quem eu vou indicar que tem um salário maior do que o meu e que, em tese, o salário está correto e deveria ser observado no meu caso, também tem que trabalhar nessa mesma filial. Digamos que a gente trabalhe na filial 2. Eu posso pedir equiparação com um empregado que exerce a mesma função que eu. Todos os requisitos que nós vamos falar aqui da equiparação estão satisfeitos, mas ele trabalha na filial 5? Não posso. Porque com a reforma trabalhista não basta trabalhar para o mesmo empregador. Você também precisa trabalhar no mesmo estabelecimento. E aqui, quando você falar de estabelecimento, você se recorda do espaço físico. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá. Terceiro requisito. Aqui, pessoal, não vou aprofundar em requisitos e possíveis discussões jurisprudenciais, doutrinárias aqui, porque é um estudo de caso mais direto. Beleza? Quem tem aula comigo dentro da Prova Maker tem uma aula muito mais aprofundada. Beleza, pessoal? O terceiro requisito é que a função entre paragonado e paradigma deve ser idêntica. Não é parecida não, tá, pessoal? Não é parecida não, é idêntica. As funções, atividades têm que ser as mesmas. E eu quero ressaltar para você o nome. Olha só, o nome do cargo não importa. O nome do cargo não importa. E o que eu quero dizer com isso? Imagine que eu sou professor aqui no MEC. Eu, Breno, sou professor aqui no MEC. Eu tenho como cargo professor. O nome do meu cargo está lá, professor. Não vou nem entrar aqui em discussão do que é atividade, o que é função, o que é cargo. Só que eu tenho uma outra pessoa, uma mulher, eu recebo 30 mil por mês, tem uma colega de trabalho que recebe 50 mil reais por mês. Só que o nome do cargo dela é propagadora de conhecimento, não é professora. Isso, para a CLT e para o TST, não importa. O nome, a nomenclatura do cargo não importa. O que você deve comprovar é que as atividades são idênticas. Eu e a fulana temos que exercer as mesmas atividades. A nossa função... Opa, eu encostei no microfone aqui, pessoal, perdão, talvez por um barulho aí que apareceu agora. Então, o que importa é que a nossa função é idêntica. Eu exerço literalmente as mesmas atividades que a fulana. Beleza? Isso aqui, por óbvio, pessoal, tem justificativa no princípio da primazia da realidade. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, terceiro requisito, função idêntica. Quarto requisito é a questão de ser, o exercício ser contemporâneo. O exercício do trabalho, o exercício das funções, meu aluno, minha aluna, tem que ser contemporâneo. Então, o empregado paragonado e o empregado paradigma, eles precisam trabalhar ao mesmo tempo. Não precisa ser todo o tempo. Eles trabalharam 2 anos, os dois trabalharam 2 anos na empresa. Os 2 anos têm que ser juntos? Não precisa ser assim. Pode ser, por exemplo, um trabalhou 2 anos e dentro desses 2 anos, 1 ano, eles trabalharam juntos. Tá? Mas com a reforma trabalhista, agora o exercício da função, o trabalho, tem que ser contemporâneo entre paragonado e paradigma. Por quê? Para evitar o que nós chamamos de equiparação salarial em cadeia. Equiparação salarial em cadeia. Que nós tínhamos uma cadeia ali de pedidos e um paradigma distante. Agora não. Paradigma e paragonado têm que estar trabalhando ou ter trabalhado juntos por um determinado período. Beleza? Tranquilo? Quinto requisito. Tudo isso deveria constar na sua resposta, tá? Dentro, por óbvio,
ter um jogo de cintura para colocar dentro da limitação de linhas, ok? O quinto requisito, pessoal, é o trabalho de igual valor. Trabalho de igual valor. E aqui, meu aluno, minha aluna, nós temos que fazer uma diferenciação. Entende-se como trabalho de igual valor aquele que tenha mesma produtividade, e mesma qualidade técnica, mesma perfeição, perdão, que eu vou colocar qualidade já. Mesma perfeição técnica. Esses termos estão na CLT, tá, pessoal? Então, vou voltar aqui para me aproximar de você para a gente conversar. Imagine que eu, Breno, trabalho na empresa Jordan. Dá para perceber que eu gosto muito de basquete, tá, pessoal? Esse espaço aqui, ele é provisório, viu, gente? Nosso estúdio já está sendo aqui reformado para a gente gravar a aula. Então, mas a bola de basquete nunca fica fora, né? E eu trabalho para a empresa Jordan, produzindo tênis de basquete. Se você quiser mandar um tênis de basquete para minha casa, é só pedir o endereço que eu te passo. Eu vou adorar ganhar esse presente, beleza? Vamos lá. E eu tenho um amigo, Carlos, que também trabalha comigo desenvolvendo tênis. Nós exercemos as mesmas funções, trabalhamos para o mesmo empregador, no mesmo estabelecimento, só que aí a nossa função é idêntica. E trabalhamos ao mesmo tempo, ou seja, o exercício é contemporâneo. Só que aí, pessoal, o que acontece? Vamos lá para esses dois exemplos de trabalho de igual valor. Eu, Breno, ganho 50 mil reais e o Carlos ganha 30 mil reais. Só que eu produzo 300 tênis no mês. Ele produz 180. Então aqui não há a mesma produtividade, porque o critério quantitativo do nosso trabalho é diferente. Agora, nós produzimos a mesma quantidade de tênis. Nós dois produzimos 300 tênis por mês. Só que do Carlos, sempre mensalmente, 50 tênis voltam por defeito na fabricação. Aqui o critério qualitativo não é o mesmo. Então você tem que tomar cuidado que o trabalho de igual valor não é produzir a mesma função, apenas. Você precisa ter a mesma quantidade, a mesma produtividade, quantidade sendo exercida, sendo produzida, mas você também precisa da mesma qualidade, ou seja, da mesma perfeição técnica. Então, voltando aqui, você precisa observar o critério quantitativo, quase que eu escrevi errado aqui, né, mas vamos lá. E o critério qualitativo. Beleza? Então não basta a função ser idêntica, o trabalho tem que ser de igual valor, ter a mesma produtividade e também a mesma perfeição técnica. O sexto requisito que está dentro, digamos assim, pessoal, de trabalho de igual valor é o quê? É a questão do tempo. Cuidado com isso aqui, porque as bancas amam cobrar. Você tem que fazer uma diferença de tempo. Olha só. Na função e tempo, vamos colocar entre aspas, no empregador. Por que eu estou te falando isso? Quantas sílabas temos em função? Nós temos 2 sílabas, ou seja, a diferença de tempo de trabalho na função entre paradigma e paragonado não pode ser superior a 2 anos. Não pode ser superior a 2 anos. E além desse requisito, o tempo para o mesmo empregador não pode ser superior a 4 anos. Eu, Breno, fui admitido em 2020 ganhando 50 mil reais. Carlos foi admitido em 2025 ganhando 25 mil reais. Metade do que eu ganho. Os outros requisitos estão todos obedecidos. Só que eu entrei na empresa há 5 anos. Com 5 anos de diferença de Carlos. Então eu estou autorizado a ganhar mais. A mesma coisa que eu e Carlos entramos na função de estagiários na empresa. Assistentes jurídicos. Para não estar em discussão aqui se tem vínculo ou não com a questão do estagiário. Assistentes jurídicos. Nós dois. Só que aí o que acontece? Eu
eu fui contratado como advogado em 2022. Nós entramos no mesmo ano, mas eu fui contratado como advogado em 2022. Carlos só passou para a função de advogado em 2025. Então há uma diferença superior na função aqui de 3, há uma diferença superior a 2 anos, ou seja, 3 anos. Tá bom? Então o tempo na função não pode ser superior a 2 anos e o tempo de trabalho para o mesmo empregador, 4 sílabas, não pode ser superior a 4 anos. Beleza? E agora, pessoal, nós temos um último requisito, na minha opinião, que pode ser cobrado pela FGV para equiparação salarial, é justamente um requisito negativo, que é a inexistência de quadro de salários ou cargos, né? Funções. Vamos colocar aqui do termo técnico correto. Quadro de carreira ou função. Aqui, pessoal, são aquelas empresas que tem, por exemplo, você entra como analista, você tem um analista 1, analista 2, analista 3. E com a reforma trabalhista, para a validade desse quadro, não há necessidade ou não precisa de homologação. Seja do Ministério do Trabalho, do sindicato em norma coletiva, não precisa. E para os seus critérios de antiguidade e merecimento, não precisam mais ser alternados. Aqui ficou um pouco feio a antiguidade, né, pessoal? Vamos colocar aqui, antiguidade. Não precisam adotar mais o critério de alternância, uma vez por antiguidade, uma vez por merecimento. Não, se você quiser colocar só merecimento, você pode. Se você quiser colocar só antiguidade, você pode. Então, esses aqui, pessoal, são os requisitos básicos que eu vejo que precisariam constar no seu item 1 da resposta. Certo? Vamos voltar aqui. Ó, apresente os requisitos necessários para que uma equiparação salarial tenha sucesso. Na minha visão, é essa questão aqui. Letra B. Indique a quem compete um ônus de prova de cada requisito apresentado no item anterior. Aqui, pessoal, eu acho um pouquinho arriscado, porque nós temos um pouco de divergência na doutrina aqui. Vamos lá. Para a doutrina majoritária, compete ao reclamante, ou seja, ao trabalhador, comprovar, olha só, apenas a identidade, eu vou colocar um pouquinho para cá, vamos lá, a identidade de função. Ezinho pequeno, empregador. Lembrando, olha aqui, presta atenção comigo. Pelo artigo 818 da CLT, olha só, ele pediu com base na CLT. Nós temos o artigo 818 da CLT e o artigo 373 do CPC e a súmula 6, item salvo o melhor juízo 8. A regra desses dois aqui é praticamente a mesma. Fato constitutivo, quem prova é o autor da ação, o reclamante. Fato extintivo, impeditivo, quem comprova? Reclamado, a empresa. Fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, quem comprova? O empregador, o reclamado. Perfeito? Para a súmula 6, é a mesma coisa, só que ela não traz fato constitutivo, ela traz somente fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. E quem comprova? O empregador, a reclamado. Então você precisava trazer isso na sua resposta, que os fatos constitutivos da equiparação salarial, quem comprova? O reclamante. No caso aqui, vai ser a empregada em uma ação. Perfeito? Tranquilo? Conforme o artigo 818 da CLT, inciso 1, e os fatos impeditivos, extintivos e modificativos do direito da reclamante, quem comprova é a reclamada, a empregadora, também conforme o artigo 818 da CLT, só que aqui inciso 2. A mesma coisa, 373, inciso 1, inciso 2, e na súmula 6, argumento de reforço, um fundamento de reforço aqui, mas a banca pediu somente conforme a CLT, você tem todas essas regras. Então, para a doutrina, nós temos o empregado comprova a função idêntica. O restante, quem comprova é o empregador.
Quem comprova é o empregador. O fato constitutivo da equiparação salarial, o fato constitutivo da equiparação salarial seria a identidade de funções. Aí a reclamada, o empregador, tem que comprovar que não era o mesmo empregador, trabalhava em estabelecimento distinto, que o trabalho não era contemporâneo, que a produção era diferente, que a qualidade era diferente, que existia um tempo na função ou de trabalho na empresa superior aos limites que a lei traz, ou comprovar a existência de um quadro de carreira e função. Por que eu falo que há uma divergência? Porque para o Godinho, eu já vi tanto na doutrina como também em decisões do Godinho, que para ele o empregado deveria comprovar a identidade do empregador, a mesma localidade, a contemporaneidade. O fato de ser o trabalho exercido de forma simultânea. Eu já vi decisões do Godinho nesse sentido. Mas imagino que a banca ela possa trazer como fato constitutivo somente a identidade de função. Mas, se ela trouxer identidade do empregador, mesma localidade, contemporaneidade, há fundamento para utilizar o Godinho. Ok? Então a gente precisa tomar cuidado nesse sentido. Ok? Vamos lá para o último ponto aqui. Vamos para o nosso último ponto. Avalie a possibilidade de equiparação salarial entre Lara e Eva. Vamos escrever aqui então. Vamos vir aqui. Lara e Eva. Vamos lá. Agora voltando ao enunciado. Ambas trabalham para o mesmo empregador. Oeste distante, na mesma cidade, Naviraí, Mato Grosso do Sul. Perfeito. Ambas exercem a função de assistente administrativa. Calma que nós vamos chegar no detalhe. Então, ambas exercem a função de assistentes administrativas. Elas cumprem a mesma jornada, atuam no mesmo setor, têm as mesmas atividades, estão submetidas à mesma chefia. Então, aqui, muito provavelmente, a banca quis te mostrar que o trabalho é de igual valor, que o trabalho é contemporâneo. Só que nós temos uma regra muito específica. Deixa eu só colocar aqui antes, pessoal. Vamos lá. Deixa eu só colocar aqui antes. Lara recebe... a Lara recebe R$3.700. R$3.700. A Eva ganha R$5.300. Lembrando, aparentemente, todos os outros requisitos que nós vimos estão preenchidos. Só que Lara é uma empregada que foi readaptada pela Previdência. Ela foi readaptada. Ela poderia ter sido, ela muito provavelmente foi considerada, depois de um acidente de trabalho, uma pessoa com deficiência. Ok? Então é por isso que ela foi para a função de assistente administrativo. Já a Eva não. Eva já exercia essa função. Eu só fiquei na dúvida daquela questão de gerente aí, que até agora eu não entendi. Caso você consiga me explicar, pode colocar nos comentários. Só que você tem que tomar cuidado com uma coisa. Lara é quem vai pedir a equiparação. Então ela é paragonado, é um empregado paragonado. É quem pede a equiparação salarial. Aqui no caso seria paragonada. Eu confesso que eu não sei se existe o termo feminino para paragonado. Seria paragonada. Vamos imaginar que exista. Eva vai ser a paradigma. Ou seja, paradigma é quem está pedindo a equiparação salarial demonstra como referência. Eva vai ser a referência e não quem pede. E a CLT, lá no artigo 461, especificamente no parágrafo 4º, artigo 461, parágrafo 4º, estabelece que o paradigma readaptado, ou seja, o empregado, a empregada que foi readaptada pela autoridade competente, não pode servir como paradigma. Cuidado, eu vou escrever aqui. Readaptado. Peraí, pessoal. Readaptado
não pode ser paradigma. Não pode ser paradigma. Cuidado. Aqui, quem é paradigma? É a Eva. A Eva é readaptada? Não. Eva não é readaptada. É aqui que mora o detalhe da questão. Muita gente foi, não pode, porque empregado readaptado não pode ter equiparação salarial. Cuidado! Cuidado! O que não pode vincular é empregado, empregada readaptada pela autoridade, com o fato de ser paradigma, com o fato de ser paragonado, paragonada, a lei não traz nada. E eu fui olhar a jurisprudência. Eu não encontrei vedação. Eu não encontrei vedação. A vedação está lá no parágrafo 4º do artigo 461 da CLT, que trata do paradigma e não do paragonado. Então, na minha visão aqui, com base nesses requisitos, vamos lá, com base nos requisitos, olha só, mesmo empregador, mesmo aparentemente local de trabalho, mesmo estabelecimento, não há aqui diferença de tempo superior a 2 anos na função ou superior a 4 anos para o mesmo empregador. A função é idêntica. A questão de ser readaptada não vai impedir porque ela é paragonada. Certo? Cumpre a mesma jornada, atua no mesmo setor. Ou seja, se atua no mesmo setor, é no mesmo estabelecimento. Têm as mesmas atividades, estão submetidos à mesma chefia, só que a diferença salarial existe. Então, na minha visão, é possível o pedido de equiparação salarial por Lara, utilizando Eva como paradigma. Beleza? Justificativa. Além de todos os requisitos estarem compreendidos, Lara é a paragonada. O que a lei proíbe no artigo 461, parágrafo 4º, é termos o paradigma, a paradigma, quem é a referência, como empregado readaptado. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu ainda não tenho o resultado da prova, não tenho gabarito, né? Mas caso a prova não seja anulada, eu quero corrigir essa prova, tá? De trabalho e processo de trabalho com vocês aqui. Me conta o que vocês acharam da prova, me contam o que vocês acharam aqui do estudo de caso. Tá certo? Eu espero que eu tenha te ajudado. Se você aprendeu algo, não esqueça, curta o vídeo, comenta o que você achou da prova aqui e não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal. São vídeos semanalmente com muita dica bacana para o seu concurso público. Beleza? Espero que dê tudo certo. Vou ler todos os comentários, o que você precisar. Eu estou à disposição. Um abraço. Tchau, tchau.